E aí, pessoal dos terceiros anos, vamos agora para mais uma resolução de questões do Enem. Eu trouxe a questão 112 do Enem 2018, caderno de prova cinza. É uma questão de física, ou seja, da área das ciências da natureza. De início, eu queria dizer a vocês que eu espero que todos estejam bem, né? Seus parentes, seus familiares, seus amigos próximos. Sabemos que muitos estão infectados, muitos já estão doentes, né? Já tivemos muitos óbitos, infelizmente, mas devemos manter o isolamento social, né? Tomar os cuidados devidos para que a gente possa achatar aí a curva, né, de doentes e de mortos. E para que a gente possa também, né, desafogar o sistema de saúde, né, os hospitais que já estão totalmente lotados. Bom, vamos para a questão, pessoal. A questão diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então a gente tem aqui o gráfico da tensão em volts em função da corrente em amperes, que é representado por essa curva. Continuando, após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado, ou seja, V de volts e o I de corrente, né? Corrente elétrica. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é. Então a gente tem aqui os 5 itens, né? A, B, C, D, E. Todos são gráficos da resistência em função da corrente. A resistência, que é medida em ohms, e a corrente em amperes. Bom, pessoal, como vocês perceberam, é uma questão que envolve eletricidade, né? Eletricidade é um conteúdo geralmente estudado no terceiro ano. Nós, esse ano, já estudamos, né, a base, né, o início aí da eletricidade. E esse conteúdo, esse assunto, né, a eletricidade em si, eu posso dizer que 98%, 99% de chance de cair uma questão de eletricidade no próximo Enem. Por isso que eu coloquei essa questão. Bom, para a gente resolver essa questão, eu trouxe aqui algumas informações, alguns conhecimentos e uma simulação para facilitar a compreensão do conteúdo. Então, pessoal, a gente tem aqui um circuito elétrico, certo? Esse circuito é composto por uma bateria, certo? Aqui. A gente tem uma lâmpada, tem um amperímetro. O que é um amperímetro, professor? É um medidor de corrente elétrica. E tem uma chave, aqui, uma chave interruptora. Ou seja, ela serve para ligar ou desligar o circuito. Bom, vamos ligar o circuito aqui, fechando a chave e observar o comportamento. Bom, assim que a gente liga, né, o circuito fica em funcionamento e a lâmpada, né, começa a iluminar, a funcionar. O que é que percebemos aqui? Que os elétrons, né, se movem aqui do polo negativo da bateria. Essa parte preta aqui é o polo negativo, sai aqui do negativo, passa pela lâmpada, né, e volta pelo polo positivo. Certo, pessoal? A bateria ela fornece os volts, certo? Para o circuito, ou seja, fornece a energia elétrica, fornece as cargas. Essas cargas passam aqui pela lâmpada, né, que é uma resistência. A lâmpada é uma resistência elétrica. Esse tipo de lâmpada aqui
funciona por efeito Joule. Bom, professor, eu não lembro o que é o efeito Joule. A corrente elétrica passa aqui pela lâmpada. Devido a ela ser uma resistência, o filamento da lâmpada aquece e a partir de 3.000 graus Celsius em diante ela irradia luz. Certo? Bom, mas o sentido convencional da corrente é o sentido contrário ao movimento dos elétrons, certo? Esse é o sentido adotado pelos físicos e os cientistas, né? Por questões teóricas, certo? Não vamos entrar em muitos detalhes em relação a isso. Mas o adotado para a corrente elétrica, o I, é como se a corrente saísse aqui do polo positivo, circulasse aqui pelo circuito e voltasse para o polo negativo. Esse é o sentido adotado para a corrente elétrica, é o sentido convencional. Bom, pessoal, vamos ver o que acontece aqui se eu aumentar a tensão da bateria. Inicialmente ela está aí a 20 volts, a lâmpada tem uma resistência de 10 ohms e a corrente elétrica aqui indicada pelo amperímetro é de 2 amperes. Se eu aumentar essa tensão aqui para 30 volts, 35 volts, o que a gente percebe? A corrente elétrica também aumentou, E, consequentemente, a luminosidade da lâmpada, Certo? Se eu aumentar mais ainda, aqui para em torno de 50 volts, então a corrente aumenta mais ainda, e a luminosidade. Então, o que é que significa isso? Nós percebemos que quanto maior for a tensão aqui da fonte elétrica, da pilha ou da bateria, maior vai ser a corrente fornecida ao circuito, já que não alteramos a resistência. E se eu diminuir a tensão, a corrente também vai diminuir, certo? Bom, vamos ver agora o que é que acontece. Eu vou manter aqui a tensão em 50 volts. Vamos ver o que é que acontece se eu alterar a resistência do circuito. A resistência da lâmpada, Ela está aqui a 10 ohms. Se eu aumentar a resistência da lâmpada, o que é que acontece? A corrente diminui, Se eu aumentar mais ainda, a corrente diminui mais ainda, certo? E, consequentemente, a luminosidade aí da lâmpada, fornecida ao ambiente. Então, o que é que a gente percebe, pessoal? Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Mas se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Como o próprio nome diz, resistência, ela dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, se eu tenho uma resistência grande, se eu aumento a resistência, uma determinada resistência, num trecho do circuito, a corrente ali vai diminuir. E vice-versa também. Se eu diminuo a resistência, eu estou diminuindo a dificuldade da passagem da corrente elétrica, ou seja, a corrente vai aumentar. Certo, pessoal? Bom, professor, mas a questão não fala da lâmpada e tal, Ela fala de um resistor. Está aqui o resistor. O resistor é esse componentezinho aqui, é um componente eletrônico, que tem uma resistência, certo? E ele está em diversos circuitos eletrônicos. Por exemplo, existem inúmeros resistores numa placa de televisão, numa placa de computador, numa placa eletrônica do seu celular, do seu smartphone, certo? E a função do resistor, geralmente, é diminuir a corrente elétrica, dar uma queda de potencial em um determinado trecho do circuito, certo? Então, o resistor é esse componentezinho eletrônico, que tem uma certa resistência elétrica. Bom, e podemos ver o seguinte também. O circuito pode ser representado dessa forma aqui, como está esse esquema aqui à esquerda da tela. A bateria, tem um polo positivo e um polo negativo, fornece os volts. A corrente sai do polo positivo
em direção ao polo negativo e a resistência representada pela letra R, certo? A lei da resistência diz o seguinte para a gente, que a tensão elétrica, o V, é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica, ou seja, V é igual a R vezes I, certo? Também podemos ver o seguinte, o I como sendo o V, a tensão, dividido pela resistência, ou a resistência R como sendo a tensão V dividido pela corrente I, certo? Bom, alguns resistores, né, são chamados de resistores ômicos. Por que eles são classificados como resistores ômicos? São aqueles resistores que têm resistência constante, ou seja, a resistência ela não muda. No caso da lâmpada, certo? A lâmpada, essa lâmpada incandescente que a gente tem em casa, ela não é um resistor ômico, certo? Ela tem sua resistência variável de acordo com a temperatura que ela adquire, certo? Vamos voltar agora para a questão. Como podemos ver, pessoal, o gráfico fornecido na questão é o gráfico da tensão em função da corrente, e esse gráfico é representado por uma curva, né? Se ele é uma curva, veremos que trata-se de uma resistência variável, de um resistor de resistência variável, e não de um resistor ômico, né? Os resistores ômicos são aqueles que têm a resistência constante. Pela função aqui dada, V igual a 10i mais i ao quadrado, se vocês compararem com uma função do segundo grau, né? E a função do segundo grau, o gráfico é uma curva, né? É uma parábola. Então, esse trecho aqui do gráfico é um trecho de uma parábola, né? Da tensão em função da corrente. Partindo aqui da equação, V igual a 10i mais i ao quadrado, sabemos que a resistência ela é obtida pela razão entre a tensão e a corrente elétrica, né? Substituindo aqui o 10i mais i ao quadrado no lugar do V, né? Fica 10i mais i ao quadrado sobre i. Podemos cancelar esse i do denominador com o i de cima, aqui do 10, e o quadrado do i aqui. A gente vai ter o seguinte, R igual a 10 mais I, ou seja, a resistência desse resistor vai ser igual a 10 mais o valor da corrente, né? Como eu tinha dito, né, a gente percebe que a resistência ela é variável, né? Ela depende do valor da corrente, certo? Num determinado instante. O que é que a gente percebe também? Que essa relação é uma relação linear, né? É uma função do primeiro grau. Ou seja, o gráfico da resistência em função da corrente será uma reta crescente, né? Vamos ver aqui os itens novamente. Bom, como o gráfico é uma reta, a gente já pode desconsiderar aqui o item A, né? O gráfico da resistência em função da corrente. Aqui a gente tem uma curva, então o item E já é impossível. Se a gente analisar o item A, é uma reta paralela ao eixo I. Ou seja, isso aqui seria uma reta de uma função constante. E a gente sabe que a resistência ela aumenta com a corrente, ela é variável, né? Então o item A também já podemos desconsiderar. O item B, a gente tem uma reta de uma função constante, né? Ou seja, nem aumenta nem diminui. Então, também já podemos desconsiderar. Ficam os itens C e D, certo? Vamos analisar o seguinte, ó. Se a corrente for zero do circuito, vamos supor lá que o circuito esteja desligado, a corrente zero. Qual é o valor da resistência? A gente vai ter 10 mais 0, que dá 10. Ou seja, a resistência desse resistor
para uma corrente zero é de 10 ohms. Então, o gráfico tem que partir do 10 ohms. Como a gente percebe aqui, entre os itens C e D, que são retas crescentes, né, o que parte do valor 10 é o item D. Portanto, a resposta da questão é o item D, certo, pessoal? A gente tem aqui, ó, uma reta crescente, né? O valor da resistência ela aumenta com o aumento da corrente elétrica, né? E partindo do valor inicial da resistência, 10 ohms. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa questão e as explicações sobre o circuito elétrico, né? O circuito elétrico simples. Quaisquer dúvidas, me procurem aí, postem suas dúvidas, seus comentários aí no grupo dos terceiros anos. E até as próximas resoluções, até as próximas questões. Até mais.